Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um oferecimento do Grupo Destra, soluções empresariais integradas que leva até você informações e notícias sobre gestão, empreendedorismo, liderança, carreira, economia e política. A sua opinião é sempre muito importante para nós. Continue nos enviando a sua sugestão de pauta através dos nossos e-mails falandoemgestão@grupodestra.com.br. E se você perdeu algum dos nossos programas, você pode acessá-los através do canal do YouTube, programa Falando em Gestão. E no programa de hoje, nós vamos ter uma entrevista com o professor Ricardo Borges de Rezende, falando sobre a situação financeira dos estados brasileiros. Ele que é superintendente da contabilidade da Secretaria de Estado da Economia de Goiás. Eu, se fosse você, não sairia daí, é um minuto só. O ser humano está em constante transformação, buscando sempre melhores resultados. As pessoas que mudam o mundo são justamente as que não aceitam o não como resposta e focam seus objetivos no eu posso. São essas pessoas que desenvolvem empresas visionárias e, como em qualquer negócio, enfrentam desafios diariamente. E para que possam alcançar o sucesso, é necessário o apoio de um parceiro estratégico. Nessas horas, você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. É muito mais que um serviço de excelência. São soluções personalizadas que garantem o desenvolvimento de negócios mais sólidos para gerar os melhores resultados para tudo que faz sua empresa girar. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Chegou o que faltava para o seu negócio. O Gestão 360 Graus. Um pacote de serviços com valor único de investimento. Com soluções empresariais integradas para o seu negócio. Seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Com o Grupo Destra você pode mais. Pode mais pois você conta com uma equipe multidisciplinar. Pode mais pois o investimento é acessível. Entre em contato conosco e saiba mais. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Oferecemos soluções completas para condomínios com um sistema que integra segurança, acesso, manutenção e comunicação. Porque a gente acredita que usando a tecnologia podemos simplificar a nossa vida. Foi estando atenta a essa realidade que a Smartcom nasceu. Tudo isso na palma da sua mão ou na tela de seu computador. É hora de deixar a tecnologia simplificar a sua vida. No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo Ricardo Borges de Rezende. E nós vamos falar sobre a situação financeira dos estados brasileiros. Ele é superintendente de contabilidade geral da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, mestre em Ciências Contábeis pela UNB e especialista em auditoria e gestão governamental em análise e auditoria contábil. Gestor governamental do estado de Goiás e professor universitário de cursos de pós-graduação, perito contador judicial e consultor nas áreas de gestão estratégica de custos e controladoria e contabilidade e gestão orçamentária e financeira aplicada ao setor público. Tudo bem, professor Ricardo? Um prazer receber você aqui no programa Falando em Gestão.
Tudo bem, é um grande prazer, agradeço muito o convite, né? Fico honrado em participar e poder contribuir. Estou à disposição para que possamos discutir um pouco desse assunto que hoje está na mídia, mas não só na mídia, mas na preocupação do povo brasileiro, não só estados, mas afetando os municípios, e é uma situação que precisa ser revertida, né? Exatamente. Professor Ricardo, para nós aqui no programa Falando em Gestão, é uma honra muito grande tê-lo aqui, principalmente para a gente tratar de um tema, de um assunto que, como o senhor mesmo falou, está aí na mídia sendo divulgada e é realmente uma preocupação muito grande dos empresários, né, do cidadão, em relação à questão financeira dos estados. Eu queria que você falasse, porque desde janeiro, né, quando os novos governadores aí dos estados assumiram, tomaram posse, nós estamos tendo aí uma grande divulgação de estados que estão com a situação financeira muito problemática. De fato, quase a metade deles estão falidos, professor? O termo assim, falido às vezes assusta, né? Mas a grande preocupação é a falta de recursos para honrar compromissos já assumidos em gestões anteriores, né? Um detalhe muito importante é que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela veio trazer regras de um equilíbrio fiscal, um equilíbrio financeiro para os entes públicos, não só estados, mas como municípios. E dentre essas regras é manter um equilíbrio financeiro, né? Nós temos aí muitas vezes de ouvir a dizer que muitos contratar com a administração pública é difícil, porque ela não paga em dia, demora a pagar, burocrática, né? E muitas vezes isso é um fato até devido a esse desequilíbrio. Mas, infelizmente, vários estados da federação se encontram em uma situação financeira precária, onde o termo que nós usamos de restos a pagar, ou seja, aquelas despesas que foram realizadas em exercícios no ano anterior ou em anos anteriores, que deveria ter o lastro financeiro, mas não tem. Então, você cria um ciclo vicioso, né? Então, acaba que a arrecadação desse ano não é mais pagar as despesas deste ano, mas pagar passivos de exercícios anteriores. Exatamente. E isso acaba acontecendo. E o que mais assusta é que nós não estamos falando de pequenas economias. Quando nós ouvimos aí que é o mais famoso deles, o Rio de Janeiro, falido literalmente, chegou a um ponto de não ter condições de honrar as suas folhas de pagamento, né, durante o ano, um caos, né, parar toda a parte de segurança, saúde, que esse, na minha opinião, é o maior problema, né? Serviços básicos, né, realmente são afetados. E nesse sentido, o que acontece? Você pega o estado do Rio de Janeiro, segunda maior economia brasileira, né? E aí nós vamos continuando na fila, vamos ver Minas Gerais com sérios problemas financeiros também, está entre as maiores que tem uma economias, arrecadação muito grande. Muito grande. Rio Grande do Sul, o próprio estado de Goiás, nós somos a 8ª economia brasileira, então nós aí dentro do rol dos 10 maiores estados, nós temos alguns deles com sérios problemas financeiros, né? Hoje se conta aí aproximadamente dos 27, 12 estados, então daria praticamente essa metade mesmo. Metade dos estados. E aí ficou muito falado, muito famoso aí na mídia, os famosos decretos de calamidade financeira, né, que é uma declaração formal, acaba o efeito jurídico não é tão efetivo, mas um efeito de declarar mesmo a situação financeira daquele ente. E nós temos hoje 7 estados que decretaram calamidade. Isso foi convalidado pelas assembleias legislativas e que precisam buscar meios para se recuperar e continuar prestando serviço. Esses estados que foram declarados calamidade pública, eles estão, de alguma forma, assistidos pela União num processo de recuperação? Até um pequeno parênteses, né? Eu falei pública, mas eles declararam financeira, porque a calamidade pública ela é prevista constitucionalmente. Sim. É um caso aí de um acidente natural, por exemplo, o lado de Mariana, aquilo é uma situação de calamidade pública, né? Aí se faz uma analogia, né, com a financeira,
mas que ela acaba, se a gente formos analisar na sua essência, gera uma calamidade pública, porque você deixa de prestar serviços como saúde, educação. E aqui em Goiânia, por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos visto aí na mídia praticamente todos os dias, né, essa situação, né? Professores em greve, hospitais sem atendimento. Precários, né? Então, uma situação assim calamitosa, não deixa de ser, né? E sempre esse problema ele vai afetar a população. O Estado ele existe para atender a sociedade, não para se atender, né? Eu sou servidor público há 17 anos e eu brinco que eu não aprendi ainda a ser servidor público. Eu acredito que o servidor público ele é um funcionário do povo. E como assim ele precisa prestar um serviço voltado a esse atendimento. A sociedade. Eu estou numa área que a gente falaria uma área meio, né, uma área da contabilidade que gera todos esses controles. E a minha grande responsabilidade não é simplesmente prestar contas, né, o ato de prestar contas, mas uma accountability mesmo. Esse accountability é fornecer informações que sejam úteis para a população exercer seu controle social, que é algo que eu acredito que seja muito carente no nosso país, né? Até pela dificuldade de compreensão dessa informação, que é muito qualificada, muito técnica, e também fomentar esses gestores no sentido de tomarem as melhores decisões. Professor, desses estados que tiveram aí, né, declarado a calamidade financeira, a União, o governo federal, ele estabelece algum tipo de ação sobre esses estados, até para que os nossos telespectadores possam ter essa informação, porque muitas das vezes, se não houver um acompanhamento nesse processo de recuperação, pode ser que não consiga, não é isso? É verdade. Atualmente, existem alguns programas de ajustes fiscais que vários estados aderiram, né? Que seria um protocolo que deveriam se tornar medidas para reduzir despesas, promover o aumento de arrecadação, isso com combate à sonegação, uma série de medidas como essas, né? Atualmente também existem alguns indicadores, até eu cito, tem o site do Tesouro Transparente, é um portal onde tem informações de todos os entes, né? Até é simples, Tesouro Transparente, colocar aí no Google, qualquer cidadão comum consegue acesso, tem várias informações, dentre elas eu cito até uma interessante, que é a capacidade de pagamento. Isso é um indicador que permite ou não o Estado contrair endividamento. Então a maioria desses estados que nós estamos citando, que estão em situação aí de calamidade financeira, vamos usar o termo, eles têm uma CAPAG, que é o termo que se usa, né, capacidade de pagamento, C e D. Ele é balizado de A a D. Esse indicador, indica e valida 3 grandes indicadores, né? A liquidez, né, que é basicamente aquilo que nós já conhecemos da contabilidade, que é o que você tem em caixa, né, a sua capacidade de pagamento. O seu nível de endividamento, que pega a dívida consolidada desses estados em comparação com as suas receitas, né, e baliza isso também. Existe uma resolução do Senado Federal, a 43, que diz que os estados podem ter no máximo 200% da sua receita corrente líquida. É um termo, um indicador também da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas assim, para o telespectador comum, aquele leigo, entender um pouco, você pega aquela receita que seria legítima para o ente usar. Né? Pegando aí emprestada a contabilidade, seria a sua receita líquida. Sim. Claro que é um pouco mais complexo, mas ficaria fácil de entender. Que também verifica que seria essa capacidade de pagamento, o endividamento que nas empresas privadas a gente discute também. E um outro é a poupança corrente. A poupança corrente vai verificar suas receitas correntes daquele ano, daquele exercício, com as suas despesas correntes. O que você deveria gerar uma economia que lhe proporcionasse pagar suas dívidas. Então, pegando esse conjunto de indicadores, todos esses estados em calamidade financeira estão com C ou D.
E aí como que a União age nisso, né? Ela obviamente não vai dar garantias, então isso já contingencia de se endividar mais esses estados. E tem outras medidas que não meramente a União, mas é uma responsabilidade do controle externo de cada estado, que é exercido pelos tribunais de contas desses estados. E, da mesma forma, apesar de falarmos de estado, os municípios são subordinados a essas regras também. E aí, nesse sentido, cabe uma série de medidas na lei de responsabilidade, contingenciamento de despesas, redução, cortes de contrato, impedimentos de novos concursos, então uma série de medidas que deveriam ser tomadas. Ou seja, ações que devem ser tomadas quando o Estado ele está caracterizado realmente dentro de uma situação como essa. Isso, exatamente. E aí nós vamos nos perguntar, né? Por que não está resolvendo? Aonde que está esse problema, né? Então, muitos desses estados chegaram numa situação, e infelizmente Goiás está entre eles, de não conseguir mais sozinho, né, fazer todos esses cortes. E aí tem uma situação bem interessante nisso, né? Eu gosto de fazer, até como sou docente também da área privada, né, como nós somos, né? Exatamente. Muitas vezes nós falamos, uma empresa aí numa situação falimentar ou num processo de recuperação, né, judicial, você toma medidas drásticas, reduz pessoal, corta todas as suas despesas de manutenção, contingencia todos os seus investimentos e busca aumentar as suas receitas, promover vendas, etc., para que você consiga recuperar. Então você, no médio e longo prazo, você consegue recuperar essa empresa. E o Estado, o município, qual a diferença? A maioria dos seus servidores são estatutários. Eu pego o meu caso como exemplo. Certo. Eu sou estatutário, então para que eu fosse desligado do Estado, teria uma série de regras. Teria que ser por um ato de improbidade ou por um processo administrativo que comprovasse que eu gerei algum ônus ou dano ao Estado, ao erário, para que eu fosse demitido. Não por uma decisão. Uma empresa comum, ela pode ter até um funcionário bom, um funcionário bem remunerado, mas numa situação financeira, ela vai, infelizmente, dispensá-lo. Né? Exatamente. E já nos estados não tem isso. E aí que começa o grande problema a se discutir. A maioria desses estados, e existe também um limite, no caso dos estados, reunindo todos os poderes, eles podem comprometer no máximo 60% da sua receita com pessoal. Muitos desses estados comprometem muito mais. E muitos vão perguntar, mas eu entrei lá no site da União, lá do Tesouro Nacional, e eu verifiquei que o Estado está adequado. Aí começa um outro problema que é até um fato discutido, inclusive em Goiás. Nós vamos tendo regras diferentes em cada um desses estados. Não estou discutindo aqui o mérito político dessas regras, mas nós temos que abrir essa discussão, que você cria uma regra específica que muitas vezes não representa aquilo financeiramente. Ou seja, para tentar ser mais claro, você permite que aquele estado esteja adequado dentro do limite, porém, financeiramente, ele não tem um recurso para pagar. Não tem condições. Né? E muitos desses estados, um dos grandes problemas, além de não pagar custeio, é que a maioria deles estão com folhas de pagamento atrasado, 13º atrasado. Tem estado que não pagou 13º de 2017. Exatamente. Situação realmente muito complicada, né, professor? E o que nós estamos passando aqui também no estado de Goiás. Nós vamos por um rápido intervalo, professor, e na volta do intervalo, eu queria que nós falássemos um pouco sobre responsabilidade fiscal, tá certo? Ok. Eu, se fosse você, não sairia daí, é um minuto só. Você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. Grupo Destra, resultados de negócios para todos.
Você ainda contrata o filho do amigo do vizinho para desenvolver suas campanhas publicitárias? Xiii! Então tá na hora de você parar e se perguntar: ó céus, o que é preciso para ter melhores resultados? Você precisa de uma agência completa, com estratégias de comunicação em 360 graus. Lorde Publicidade, completa para você. Chegou o que faltava para o seu negócio. O Gestão 360 Graus. Um pacote de serviços com valor único de investimento. Com soluções empresariais integradas para o seu negócio. Seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Com o Grupo Destra você pode mais. Pode mais, pois você conta com uma equipe multidisciplinar. Pode mais, pois o investimento é acessível. Entre em contato conosco e saiba mais. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista e hoje eu estou conversando com o professor Ricardo Borges, ele que é superintendente da Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Economia de Goiás. Professor Ricardo, uma coisa que deixa a gente bastante intrigado diante desse cenário todo que nós estamos conversando aqui, dos estados que passam por uma situação financeira difícil, é a questão da Lei da Responsabilidade Fiscal, que existe desde 2000. Por que ainda, mesmo com essa Lei da Responsabilidade Fiscal, isso ainda continua acontecendo? Eu analiso isso com várias óticas. A primeira delas é um período de maturidade, né? Na verdade, a Lei de Responsabilidade ela deveria ter vindo já com a Constituição Federal, que já demandava, né, uma legislação nesse sentido. E vem em 2000. Eu acredito que foi um grande avanço para a gestão. Antes nós não tínhamos parâmetro algum para verificar essas condições financeiras e nós tínhamos algumas outras condições também até pouco tempo que eram muito comuns nos estados, né? E nós vivemos isso durante muito tempo, um período de hiperinflação. Apesar que já em 2000 nós já tínhamos uma economia mais estabilizada, mas nós tínhamos um costume que sempre que um estado passava por uma situação financeira ruim, ele fazia uso de aumentar a arrecadação, não é? E bem sabemos que essa tributação, essa carga tributária chegou num limite insustentável, que chegaria a um ponto de, infelizmente, não ter mais condições de nenhuma empresa se manter em qualquer estado que fosse. Então, eu até na minha vida docente eu sempre falava, vai chegar um ponto que não vai dar mais para tributar. E nós passamos também, faço uma analogia com isso que creio que é interessante, com toda essa história digital que nós estamos passando na contabilidade, né? O SPED, todas as declarações, que combateu e fez que muitos estados aumentassem a sua arrecadação. Principalmente com todo esse processo de cruzamento de dados que nós temos hoje, né? E o que isso aconteceu? Muitos estados tiveram um acréscimo de arrecadação muito grande, permitiu que esses estados fizessem mais despesas e muitas dessas despesas ela têm um caráter obrigatório, como nós comentamos anteriormente, o gasto com o pessoal. É um gasto que você contrai e normalmente pelos próximos 30, 35 anos você tem aquele gasto com crescimento vegetativo. E acontece que esses estados foram endividando e em muitos locais, infelizmente, não estou aqui me apropriando de nenhum estado específico, mas nós tínhamos também uma informação de baixa qualidade. E da mesma forma que na iniciativa privada nós tivemos uma mudança muito grande nos padrões contábeis. E principalmente comportamento até do empresário, né, professor? Claro, e nós estamos vivenciando isso na área pública, né? No caso da iniciativa privada, nós tivemos aí a adesão às IFRS. No caso da área pública, aqui no Brasil, as IPSAS, né? E que são padrões contábeis, tanto que hoje nós temos uma estrutura conceitual semelhante. Eu atribuo esses últimos anos, e aí nós podemos fazer um recorte aí talvez dos 10 últimos anos, mas especialmente
mais recente, de 2014, então aí nós reduzimos aí para os últimos 5 anos, uma evolução dos padrões contábeis muito grandes. E aí nós estamos vendo, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma foi fruto de problemas contábeis. Que até então não eram verificados. Então eu vejo aí um lapso, não que a lei de responsabilidade fiscal não teve sua efetividade, mas talvez ela não tinha todos os instrumentos necessários para fazer todas essas aferições. Todos os mecanismos, né, suficientes para essas aferições. Claro. Professor Ricardo, eu quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Falando em Gestão e não temos condições de tê-lo aqui em apenas um programa. Nós temos aí muitos temas que o senhor tem condições de nos ajudar, esclarecendo aqui aos nossos telespectadores que, de fato, é muito importante esse posicionamento que nós temos hoje em relação à política, né? E principalmente em relação à questão da arrecadação, porque isso influencia o cidadão, o empresário, e a gente precisa levar essas informações, como foi dita aqui de uma forma muito profunda pelo senhor hoje, aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço imensamente, foi um grande prazer, né? E conte comigo. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Falando em Gestão e eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore é superstição por conhecimento e força por cooperação. Até o próximo programa.